A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 6 da classe dos adolescentes vencedores, onde a gente vai tratar sobre um tema muito especial. Meus pais são de religiões diferentes. E agora? Analisando aí o segundo trimestre da CPED em 2020, onde a gente está estudando sobre família cristã. E eu acredito que essa palavra de hoje vai te orientar muito para você ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ó, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, tá bom? Não se esquece disso não. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, porque ajuda muito a gente a chegar mais longe falando do Senhor Jesus. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes. Tem muita coisa boa para você aqui no canal. Lembrando a você que você pode pegar essa lição e jogar nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Nossa aula de hoje tem um texto bíblico. Nossa aula de hoje também tem 3 objetivos. E nós também temos 3 pontos para poder trabalhar junto com você na Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 da classe dos adolescentes. E a lição de número 6 fala sobre um assunto muito importante e atual para os nossos alunos. Meus pais são de religiões diferentes, e agora? E o primeiro ponto descreve para a gente o que é religião. A gente precisa entender o que é religião. Religião é uma forma de crença, uma forma de pensamento que toda pessoa deve seguir. Você percebe, você encontra hoje em dia pessoas que não têm religião. Essas pessoas são conhecidas como ateias. E aqueles também que têm religião. E você percebe que existem hoje vários tipos de religiões. A Bíblia fala sobre as religiões, a Bíblia fala sobre as perspectivas religiosas. Mas a Bíblia também fala que só existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Como está escrito lá em João capítulo 14, versículo 6. Está escrito que ele é o caminho, não um caminho. Ele é o caminho, no singular, é o único que leva a Deus. Jesus é esse caminho especial. E para a gente entender sobre a religião, perspectiva religiosa, a gente precisa compreender que a religião ela é uma espécie de orientação de fé para o ser humano seguir. E aí vem a pergunta, o que é religião? Qual é a melhor religião a seguir? O que vai me aproximar de Deus? Isso aqui a gente precisa trabalhar em sala de aula com os nossos alunos. Em primeiro lugar, você precisa entender que religião é um conjunto de crenças baseadas na fé, adotado aí por um conjunto de pessoas, por um grupo de pessoas que seguem aquele pensamento. Esse conjunto de regras podem ser regras filosóficas, regras pautadas em conhecimentos humanos. Nós seguimos uma religião que é pautada na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma regra de fé, de confiança. É o próprio Deus vivo se relacionando com os homens. A gente precisa entender que nós vivemos em um país laico. O Brasil é um país laico que permite várias religiões. Você encontra, por exemplo, a religião Umbanda, você encontra o Espiritismo, você encontra também outras religiões, como o Budismo, você encontra religiões que te levam a uma espécie de espiritualidade no nosso país. Porém, nós precisamos entender que nós seguimos o cristianismo. O cristianismo é pautado na palavra de Deus, e isso aqui é fundamental. E como a gente está pensando sobre religião, a gente tem que entender que Jesus também nos deu o mandamento de seguir a Deus, amar a Deus de todo o coração, isso é fundamental, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos uma regra de fé para seguir, nós respeitamos as religiões que são diferentes, não precisamos buscar uma encrenca, uma briga com as pessoas de outras religiões, mas nós precisamos entender que a religião verdadeira é aquela que é pautada na palavra de Deus.
Então a palavra de Deus é a nossa regra de fé e ela traz para a gente essa visão religiosa de buscar o Deus vivo. Dentro do cristianismo, que é a que a gente segue, você encontra agora o catolicismo, você encontra o protestantismo, que é o que a gente faz parte. Dentro do protestantismo você encontra agora várias igrejas, denominações com visão diferente. Isso aqui não é religiosidade, isso aqui, por exemplo, são visões diferentes de interpretações da Bíblia. E isso aqui a gente precisa levar em consideração. A Bíblia precisa ser estudada, explicada para as pessoas. E a religião cristã, evangélica, protestante, ela aponta para Cristo, para as obras de Jesus, um Jesus que está vivo. Nós estamos aqui algumas e você percebe que as religiosidades procuram trabalhar essa questão de espiritualidade humana, de melhorar o ambiente humano, de melhorar a convivência humana e de aproximar o homem com o sagrado. Porém, quando a gente entende essa ideia de sagrado pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós encontramos o único Deus vivo. Esse Deus vivo é apresentado em Jesus e é Ele que nós seguimos. E por causa disso nós defendemos a nossa fé em Cristo. Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A religião dos meus pais são diferentes. E agora? Quando você trabalha com essa questão dos adolescentes, especialmente nessa vivência religiosa em casa, você percebe que eles têm um grande desafio em defender a sua fé e também respeitar a fé dos seus pais, dos seus familiares. Quando esse assunto chega em casa, a melhor atitude de um cristão, de um adolescente cristão, é obedecer a Cristo, é honrar a Cristo com as suas atitudes, com as suas ações. As ações falam muito da fé daquele que serve a Jesus. E mesmo que os seus pais tenham uma fé diferente, uma religião diferente, o nosso papel é amá-los. Você precisa amar a sua família e continuar sendo servo de Jesus. E o nosso papel é viver em Cristo, em obediência, servindo a palavra de Deus, amando os nossos irmãos, amando os nossos pais e tendo essas atitudes religiosas em Cristo, seguindo a palavra de Deus. Porque o cristão, ele entende que ele não serve somente a uma religião, ele serve o Deus Todo-Poderoso. O cristão, ele entende que as suas atitudes demonstram a sua fé, que as suas atitudes demonstram quem Jesus é e as suas atitudes demonstram o amor de Deus. Então você, como cristão, precisa amar a sua família, respeitar a sua família e continuar servindo a Deus em casa, em honra. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse: olha, se na tua casa só tem você que é cristão, que serve a Deus, ele fala que por causa de você a tua casa é abençoada para a glória de Deus. Isso aqui nos ajuda a testemunhar de Cristo. E muitas pessoas testemunham que por causa do testemunho de um irmão, de alguém que serve a Jesus, essas pessoas que seguiam outras religiões agora passam a seguir a Cristo por causa da forma de vida diferente que aquela pessoa passou a ter. Então viver Jesus é fundamental. Para a gente fechar a aula de hoje, o terceiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: pregação sem palavras. Você, como um cristão, precisa viver aquilo que Jesus te ensina pela palavra de Deus em casa com pessoas de religiões diferentes. E a sua palavra não pode ser mentirosa. Aquilo que você vive, aquilo que você fala, você precisa viver pregando diariamente. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz que se a gente não viver aquilo que a gente prega, a nossa vivência é inútil, como um sal sem tempero. Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio da presença de Deus, você vai demonstrar para as pessoas que têm uma religião diferente na tua casa que esse Jesus é real para você. Esse Jesus é fiel para você. Você não segue somente uma religião, mas você segue o Deus vivo que está presente no teu coração e na tua vida. E para a gente finalizar, você precisa compartilhar as boas novas da melhor maneira possível, amando os teus familiares e sempre vivendo o reino. Que Deus em Cristo fale com você. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, lição de número 7, se Deus quiser. Que Deus em Cristo abençoe você, em nome do Senhor Jesus, e até mais, para a glória de Deus.
Tchau!